Muito obrigada. Vamos começar então, pessoal. Então, olha, esse é um tema muito relevante que quero reiterar, né, a minha satisfação de estar aqui com vocês, né, nesse momento, nesse evento tão importante, tá? E nesse momento que o mundo atravessa, que o país atravessa, que também é tão importante, tá? Então, vamos lá, pessoal. Olha, eu estou aqui compartilhando a tela agora, espero que vocês estejam ouvindo. Qualquer coisa, vocês me deem, por favor, um alô, tá? Vamos começar, então, a falar sobre volta às aulas, tá? Então, o que a gente se pergunta? Essa é a primeira questão que a gente se faz. É possível voltar às aulas com segurança nesse momento que estamos da pandemia por coronavírus aqui no Brasil? Será que esse vai ser o novo normal, essa situação da gente ficar de máscara, distanciamento social? Eu insisto em dizer que isso não é novo nem normal, isso é uma situação totalmente anormal, porque nós estamos passando, tá? Porque eu espero que muito brevemente, assim que houver, se Deus quiser, vai haver uma vacina, a gente possa voltar a cumprimentar as pessoas, voltar a frequentar jogos de futebol, shows, teatro, cinema, como a vida era anteriormente, né? Mas então, nesse momento, estamos num anormal, estamos num novo anormal. E o que a gente pode imaginar em relação à volta às aulas? Será que as crianças vão se adaptar a essa nova realidade? Será que as crianças vão conseguir ficar de máscaras, mantendo uma distância social de 1,5 m, 2 umas das outras, né? Será que essas crianças em sala de aula vão conseguir manter também essa distância social sem conversarem, sem ficarem perto uma das outras? E nos momentos também de recreio, de entrada e de saída, que a gente vê aquela correria, as crianças correndo, brincando, será que as crianças vão conseguir ficar longe uma das outras? E os professores? Como é que os professores vão se adaptar? Porque muitos professores vão passar a dar aulas sem alunos, para uma câmera simplesmente, né? E em algumas situações, a gente vai ter umas situações híbridas, assim, onde o professor ele vai dar uma aula a um tempo com uma câmera, né? Então, para os alunos que estão virtuais e para outros distanciados e com máscara que estão presenciais. Então, esses novos hábitos estão surgindo. E os professores também vão ter que ter novas formas de interação com os alunos. Então, por exemplo, todo mundo de máscara e distanciado, mas um professor não vai poder chegar perto de um aluno desse tanto. Um professor deve evitar circular pelas carteiras dos alunos. Então, a gente vai ter que ter e desenvolver novas formas mesmo de interação em sala de aula. O ensino, sem dúvida nenhuma, ele vai acontecer, e agora já está acontecendo de um modo híbrido, né? Ele está sendo presencial e virtual simultaneamente. Algumas crianças vão para as escolas, outras ficam em casa, depois vão se alternando e se revezando, e é assim que isso está acontecendo nesse momento. Então, os professores, muitos, estão preparando e fazendo, dando aulas para nenhum aluno, simplesmente para uma câmera, né? E os alunos, por outro lado, estão tendo que aprender a aprender sem um professor por perto. Não é fácil, pessoal, e isso tudo foi simplesmente, praticamente do dia para a noite. No mês de janeiro, estávamos olhando o que ia acontecer no mundo, no mês de março, as crianças já estavam longe das escolas, muito rápido, sem tempo para ninguém se preparar. E aí o que aconteceu com as famílias foi a mesma coisa, a mesma rapidez de mudança que houve. Então, pai e mãe passaram a trabalhar em casa, o home office, né, junto com as crianças, algumas em aula, outras menores ainda sem aula virtual. E aí fica uma situação híbrida em que nem o pai, às vezes, consegue se concentrar, muito menos a mãe nos seus trabalhos, né? E as crianças também necessitando, às vezes, da ajuda do pai e da mãe, que não tem a disponibilidade de ajudá-los, dependendo da correria e da situação de trabalho de cada um. Então, fica realmente uma situação híbrida que pegou todo mundo de surpresa. Então, será que esse presencial e virtual juntos funcionam para as famílias? E a gente nunca pode deixar de lembrar as famílias que são
socialmente vulneráveis. A gente tem, aqui no Brasil especialmente, uma série de crianças que têm uma vulnerabilidade social muito grande, muitas delas sem ter uma tela, sem ter um celular, sem ter um computador, claro, sem ter qualquer eletrônico que permita uma aula virtual. Mas não só o aparelho, muitas crianças, elas não têm pais ou cuidadores que consigam ensinar a elas aquele conteúdo que elas poderiam estar, de alguma forma, recebendo. Então, para as crianças em vulnerabilidade social, é uma situação efetivamente muito mais delicada ainda. Fato é que a gente pode parar e se pensar, meu Deus, será que esse novo vai ser normal? Por quanto tempo? Por isso, insisto em dizer para todos, estamos numa situação totalmente anormal, não é novo normal, é uma situação anormal. Novo normal, eu considero que vai ser quando nós já tivermos a vacina. A perspectiva da vacina está aí, sem dúvida nenhuma, que a vacina deve chegar no fim, do começo do ano que vem, muito possivelmente até o meio do ano que vem, boa parte da população já recebeu a vacina. Então, aí sim, eu acredito que a gente vai ter uma situação que podemos chamar de novo normal. Mas, nesse período híbrido, as aulas estão voltando, não com a totalidade dos alunos, e a gente tem que entender como a gente vai fazer para se proteger nesse momento. Proteger não só as crianças, insisto sempre em dizer isso, mas proteger principalmente professores e funcionários das escolas. Todas as pessoas que estão ligadas à educação. E todas essas pessoas eu chamo de educadores. Sim? Então, a partir daí, para a gente entender se é possível voltar com segurança, que essa é a pergunta que a gente se faz, essa questão tem que ser pensada, refletida e entendida. Crianças e pessoas assintomáticas e crianças assintomáticas transmitem o coronavírus? Ou será que a gente precisa desinfetar absolutamente tudo por onde as crianças andaram? Vamos pensar juntos. E a resposta a essa pergunta é sim. Isso é importante saber, pessoal. Crianças assintomáticas são, sim, transmissoras do coronavírus. Isso é uma coisa que muita gente confunde, porque acreditam que as crianças são assintomáticas, então elas transmitem pouco, ou que as crianças são pouco transmissoras. Não. Existem estudos demonstrando que, mesmo nas crianças assintomáticas ou com sintomas leves, a quantidade de vírus que elas carregam na orofaringe é significativa e potencialmente de risco para as pessoas que estão à volta das crianças. Portanto, não é porque as crianças têm, felizmente, quadros mais leves ou mais assintomáticos que elas deixam de ser transmissoras. Isso é importante a gente saber, porque isso faz com que as escolas tenham que ter realmente todo o cuidado. Então, para vocês entenderem bem a diferença da apresentação clínica da Covid-19, que é a doença, né, do coronavírus, em adultos e crianças, então, para a gente entender, essa pirâmide explica bem, olha, como funciona em adultos? A maioria dos adultos, e o que significa a maioria? 80% dos adultos tem aqui quadros que a gente considera leves ou assintomáticos, não tem sintoma nenhum. Então, 80% dos adultos estão aqui nessa base da pirâmide. E 20% estão no topo da pirâmide, sendo que desses 20%, né, que apresentam quadros moderados e graves, a gente sabe hoje que 5% são esses graves que necessitam de terapia intensiva e necessitam de ventilação mecânica. Essa é a apresentação em adultos. E como funciona isso para crianças? Olha, para crianças, gente, felizmente, assim, a maioria das crianças, o que é? Mais de 90% das crianças está aqui nessa apresentação leve ou assintomática, tá? E aí a gente tem menos de 10% moderados ou graves, sendo que os graves são 0,6%. Então, as crianças são efetivamente poupadas do coronavírus. Isso é realmente uma notícia muito boa, mas insisto em dizer, mesmo as crianças que estão aqui nessa base da pirâmide, quadros leves e assintomáticos, elas são transmissoras
transmissoras potenciais do coronavírus. É isso que a gente tem que realmente entender, tá? E as crianças que estão naquela pontinha da pirâmide, o 0,6% que evolui para um quadro grave, esse quadro grave pode ser essa síndrome multissistêmica inflamatória em crianças. Essa síndrome multissistêmica inflamatória associada à Covid-19 já foi descrita pela Organização Mundial de Saúde aqui em maio de 2020. E do que consta essa síndrome multissistêmica? É importante que a gente saiba que ela é um pouco diferente dos casos de gravidade que os adultos apresentam de coronavírus. Essa é uma síndrome que aparece mais ou menos uns 14 dias depois que a criança teve coronavírus, pode ter tido numa forma leve, numa forma sintomática, ou pode ter tido apenas contato com alguém que teve o coronavírus, tá? Então, essa criança vai apresentar um quadro de febre alta é importante, e um quadro que lembra escarlatina. A língua fica vermelha e aparecem bolinhas vermelhas pelo corpo, mas o corpo fica com um exantema, que a gente chama essas bolinhas vermelhas, com uma consistência meio áspera, tá? Pode dar um pouquinho de hiperemia conjuntival também, os olhos ficam um pouquinho vermelhos, né? E quando as crianças que tiveram contato com alguém com coronavírus ou tiveram coronavírus apresentarem isso, a gente, de fato, precisa procurar ajuda médica. Por isso, conto isso para vocês. Não obstante a apresentação seja rara dessa síndrome multissistêmica, 0,6%, mas se a gente consegue identificar uma criança, a gente pode estar salvando uma vida. Por quê? Porque a grande complicação dessa síndrome é uma dilatação que acontece nos vasos, principalmente nos vasos das artérias coronárias, aquelas artérias do coração. Faz um aneurisma de coronária que pode se romper e ser gravíssimo. Agora, a boa notícia é que, quando a gente identifica essa síndrome, existe um tratamento, né, à base de imunoglobulina que pode ser feito e evita essa complicação. Por isso, conto tudo isso para vocês. Quanto maior o número de pessoas que sabe disso, né, mais informados estamos, mais proteção a gente pode garantir para as nossas crianças. Fato é que, então, essa síndrome é rara, graças a Deus, né? Tá, mas aí, voltando à nossa situação das escolas, né, é importante a gente saber que essa situação nova pode ser real. E pode ser real por um tempo ainda. Por quê? Porque a vacina vai chegar, mas não vai chegar para todo mundo de cara. E, muito possivelmente, primeiro serão vacinados os grupos de risco, né? Idosos, profissionais de saúde, profissionais da segurança, e eu acredito que professores e funcionários de escolas devam estar também nesse grupo prioritário. Mas as crianças, pessoal, vão ser as últimas da fila. Serão as últimas, provavelmente, a receber a vacina. Por quê? Porque nas crianças a apresentação é, como vocês viram, leve ou assintomática. Então, não sei como vai ser a organização dos grupos de prioridade de vacina, mas acredito, essa é uma opinião minha, que as crianças vão ficar para o fim. Então, é importante a gente ter nas escolas todo um esquema de proteção para todos, né? E é sim perfeitamente possível nos adaptarmos a essa situação nova, a essa situação híbrida de ensino à distância e ensino presencial ao mesmo tempo. E falo isso para todo mundo, que a gente não deve nunca, nunca subestimar a capacidade das crianças e dos professores de se adaptarem. Os professores têm uma capacidade incrível de adaptação a situações adversas, pela própria profissão deles. São pessoas que têm uma maleabilidade, uma capacidade de imaginar soluções para os mais diversos problemas incrível. Eu, pessoalmente, quero externar aqui a minha mais profunda admiração e respeito por todos os professores. E as crianças também, pessoal, as crianças também têm uma capacidade incrível de se adaptar às situações, tanto que é muito mais fácil a gente ensinar e convencer uma criança a ficar de máscara do que um adulto. As crianças são capazes de entender, absorver e aceitar a máscara, por incrível que isso possa parecer, aceitam muito mais facilmente do que os adultos. Então, isso já é um ponto gigante a favor, tá? E como a gente vai construir esse normal novo, né? Com segurança para as crianças, professores, funcionários?
e para as suas respectivas famílias. Então, será que a gente vai precisar desse equipamento para desinfetar as escolas depois de cada aula? Então, aqui a gente tem uma norma da Sociedade Brasileira de Pediatria, que lançou agora em setembro de 2020, que são reflexões, né, sobre o retorno à aula. E nessas recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria, né, eu fiz um resumo aqui para a gente ver que, dentre todas essas recomendações, que eu vou falar aqui para frente, as medidas simples, pessoal, de longe são as mais eficazes de todas. Por isso, isso é muito bom. Essas medidas simples constam basicamente do que vocês já sabem, mas que a gente tem que reiterar. Usar máscara, distanciamento, lavar as mãos. Agora vamos pegar tudo isso e ver como que a gente pode, de fato, nas escolas, ter um protocolo de segurança nesse momento em que, por algum tempo, o ensino ainda vai ser híbrido, presencial e virtual. Então, em relação ao uso da máscara, olha, acima de 2 anos, pessoal, todas as crianças devem usar máscara o tempo todo. E se a gente insiste em dizer para vocês, se a gente ensina as crianças, coloca a importância da máscara, claro que no primeiro momento talvez a gente tenha que ficar em cima, ensinando. As famílias, os pais vão ter que contribuir muito nesse ensinamento, principalmente dando o exemplo, porque as crianças são esponjas dos que os pais falam. E se o pai fala, essa máscara é um horror, fica com a máscara no queixo, a máscara de pendurada na orelha, a criança vai seguir isso. Então, os pais são os primeiros a darem o exemplo, tá? E a gente, insistindo nisso, as crianças acima de 2 anos devem, obrigatoriamente, usar máscara. Vocês vão ver que a Organização Mundial de Saúde preconiza, às vezes, máscara para crianças mais velhas, mas isso para países em que a pandemia está relativamente controlada, que não é o caso do Brasil. A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda, aqui no Brasil, máscara acima de 2 anos, tá? Muito bom. E é importante a gente saber que a troca das máscaras é absolutamente necessária durante o período de aula. No máximo 4 horas, idealmente até 2 horas. O que significa que a criança tem que levar mais de uma máscara para a escola. E se molhar, tem que trocar antes ainda. O que significa que a criança deve levar pelo menos umas 3 máscaras para a escola, tá? Outra coisa importante para os gestores, para os professores, funcionários, para as escolas, é isso, evitar aglomeração na porta das escolas. E isso a gente tem que contar muito com a contribuição e a colaboração dos pais, tá? Então, os horários devem ser de entrada e de saída, devem ser escalonados, tá? As crianças entram sem ficar aquela literal muvuca, pipoqueiro, sorveteiro, tudo que fica na porta das escolas normalmente. Então, a gente tem que evitar essa situação. Aí, evitando aglomeração, escalonando a entrada, tá bom. Será que as crianças precisam desse tapetinho aqui para sanitizar, para limpar, o tapete desinfetante para limpar os calçados? Olha, essa é uma medida controversa, pessoal, porque a gente sabe que a transmissão pelo chão é muito baixa. Porém, em escolas em que há crianças que brincam no chão, que sentam no chão, que engatinham, ou que têm atividades no chão, é absolutamente importante essa desinfecção dos sapatos, ou até mesmo as crianças tiram o sapato, põem um chinelinho, enfim. Cada escola pode se organizar de uma maneira. Tá? Então, essa é uma medida importante para as crianças que ficam ou brincam ou têm atividades no chão. E a aferição da temperatura? A aferição da temperatura é uma situação que, sim, muitas escolas estão fazendo, mas a gente tem que parar um minuto e pensar objetivamente. Olha, uma criança na entrada, ela pode estar com 36,5, maravilhoso, ela entrou. Dali a 20 minutos, ela está com 39 e ela tem Covid. Então, gente, não significa que porque aferiu a temperatura na entrada, pronto, acabou. Não. Nessa fase de pandemia, a gente tem que ficar muito atentos, professores e funcionários da saúde, da educação, tem que ficar muito atentos, né, aos sintomas que as crianças possam apresentar. E a febre é um sintoma importante. E aí, o que fazer se uma criança tem febre no período em que está na escola? Ela tem que ser isolada e os pais devem vir buscá-la. E também as escolas devem mandar 500 avisos para os pais para não mandarem seus filhos doentes
para a escola. Isso é muito importante. Infelizmente, é um hábito brasileiro que eu espero que com essa pandemia seja intensamente modificado, tá? De tal forma que, em relação à higienização dos pés na entrada e aferição da temperatura, há, portanto, algumas controvérsias a esse respeito. Agora, o que não há controvérsia nenhuma, são os ambientes que têm que ser o quê? Ventilados. Sim, por quê? Porque a gente sabe que o coronavírus pode ser transmitido pelo ar. Então, necessariamente, as salas de aula devem ser ventiladas. A Organização Mundial de Saúde reconheceu formalmente o risco de transmissão desse novo coronavírus pelo ar. E então a gente sabe hoje que o coronavírus ele pode ficar nessas microgotículas no ar, microgotículas em suspensão por até 3 horas. Tá? As gotas mais pesadas caem, mas as micro podem ficar em suspensão por até 3 horas. Então, a gente tem aqui, olha, a situação num ambiente fechado, sem ventilação. Vejam como a densidade de bolinhas vermelhas que representaria o vírus é muito maior do que num ambiente ventilado. Então, gente, isso é muito importante. Por isso é que se contraindica o uso de ar-condicionado nas salas de aula, porque o ar-condicionado não ventila, ele não troca o ar, como um filtro. Um filtro, tudo bem, um filtro de ar desse tipo EPA, tudo bem, mas tem que ter ventilação. Muito bom. Lavar as mãos, não há a menor dúvida. Quando as crianças chegam nas escolas, né, e antes do recreio, pelo menos elas devem higienizar as mãos. Água e sabão tem tanto efeito quanto o álcool gel. Isso é importante saber. Então, onde não houver álcool gel, e para as crianças pequenas, a gente tem que ter cuidado com o álcool gel, né? A água e sabão substituem muito bem. Da mesma maneira, a gente tem que ter cuidado com o material escolar. Então, o material escolar, principalmente a mochila que fica no chão da escola, quando chega em casa, tem que ser higienizado. Com o quê? Com álcool gel. E a gente tem que orientar as crianças para não dividirem lápis, caneta, borracha, não emprestarem. Aquela coisa de emprestar um material um para o outro, acabou. E isso é importante a gente saber, tá? E voltando aqui ao álcool gel, já que a gente está falando do álcool gel para desinfecção de material escolar e até das próprias mãos, será que as crianças devem levar álcool gel para a escola? Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque o álcool gel ele é inflamável, ele pode causar acidente, pode cair no olho, e até uma situação de acidente muito comum que acontece são com esses aparelhinhos aqui, em que são acionados pelo pé. Crianças pequenas têm que ficar longe, porque o álcool gel pode espirrar na direção do olho das crianças, isso dá uma inflamação, uma irritação muito grande. Então, a gente recomenda que o álcool gel seja utilizado para crianças maiores. Crianças menores devem utilizar água e sabão, tá? E aí a gente tem o distanciamento que deve ser necessariamente de 1,5 a 2 metros na sala de aula, o que significa uma redução do número de alunos, como a gente sabe, a 20% da capacidade, no máximo 35%, dependendo do tamanho de cada sala de aula, né? Mas ali, olha, as janelas todas abertas, um ambiente bastante ventilado. Isso é muito importante. Então, dentro da sala de aula, as crianças de máscara, óbvio, com a sala ventilada, com distanciamento social, tá? E, principalmente, esse distanciamento deve ser na hora do recreio. Por quê? Porque na hora do recreio, as crianças necessariamente vão tirar a máscara para comer. E lembra que eu falei para vocês, as crianças são muito assintomáticas, então pode acontecer a situação de ter uma criança que chegou na escola, a temperatura foi aferida, 36,5, não tem nada, tá tudo certo, mas ele tem Covid, ele tem o coronavírus, tá? Só que ele passou e entrou porque ele está sintomático, nem febre ele tem. Aí chegou na hora do recreio, ele vai tirar a máscara. Se ele der uma tossida, e se tiver uma criança perto, ele vai estar transmitindo o vírus para outra criança, ou para um funcionário, ou para um professor. Então, gente, tem que ter realmente muito cuidado, principalmente na hora do recreio, tá? E para professores e funcionários, e para os pais também saberem quais são os sinais de alerta que a gente tem que prestar atenção.
sem dúvida nenhuma, febre, sem dúvida nenhuma. A criança que está mais enjoadinha, indisposta, não quer brincar, está com uma tosse que em geral é seca, está com dor de garganta, dor de cabeça, dor no corpo, ou um sintoma importantíssimo que é esse aqui, olha, em criança é a diarreia, tá? Então, qualquer criança com diarreia, hoje em dia, em tempos de pandemia, a gente tem que ficar atento para a possibilidade de ser coronavírus. Por isso é que a gente tem que ter muito cuidado com os banheiros das escolas. E esses banheiros devem ser higienizados frequentemente e a turma da limpeza, né, os funcionários da limpeza têm que necessariamente ter um equipamento de proteção. Por quê? Porque quando a criança, se ela está assintomática, não tem sintoma nenhum, mas evacua e está com um pouco de diarreia, né, pode ficar uma suspensão de vírus aqui no ar. Então, é importante, inclusive, proteger os olhos, né, dos profissionais que cuidam da higienização do banheiro. Então, essas medidas a gente tem que ter na escola. E assim que as crianças chegam em casa, tem que tomar banho, idealmente lavando a cabeça. Isso é muito importante. Então, chegou da escola, banho, lava a cabeça e vamos desinfetar o material escolar. E a escola tem a sua lição de casa para fazer. Qual é a lição de casa? É fazer uma desinfecção. Precisa ser dessa magnitude, dessa intensidade? Não. Mas muitas vezes a gente sabe que simplesmente limpeza com um bom desinfetante, álcool gel, claro, do chão também e das mesas, é suficiente, mas que tem que se proceder a uma limpeza, isso sim. E aí algumas considerações especiais, quais são? Para a gente encerrar já. Crianças com menos de 2 anos, pessoal, que vão às escolas, a gente tem que pensar. Por quê? Porque elas ficam sem máscara. E essas crianças, nessa faixa etária, definitivamente não conseguem manter o distanciamento. Então, pais e famílias têm que pensar na configuração de cada família, o risco e o benefício de mandar crianças pequenas para as escolas. Lembrando que essas crianças não vão todos os dias às escolas, vão 2 ou 3 vezes, máximo 3 vezes por semana. Nas crianças de 2 a 6 anos, elas já conseguem, tem que ficar de máscara e já conseguem entender o distanciamento. Nas perto de 2, 3 anos, 4 anos, é mais difícil, é mais complicado. Tá? Então, professores e funcionários têm que ficar atentos a essa situação. Com um número menor de crianças pode ser mais factível. Mas nessa faixa etária, eu recomendo também que pais e famílias, né, responsáveis avaliem o risco e o benefício de mandar seus filhos nessa situação 2 vezes por semana para as escolas. Agora, então essa é uma situação de realmente em que pode haver dúvidas. Nas crianças com mais de 7 anos, aí sim, essas crianças, até porque já estão necessariamente tendo que adquirir algum tipo de conhecimento mais robusto nas escolas, conhecimento cognitivo mais robusto, não só a socialização, então essas crianças já conseguem entender a importância de manter o distanciamento social. Então, para as crianças com mais de 7 anos e adolescentes, os adolescentes é sempre um ponto de interrogação, mas é mais fácil deles compreenderem essa situação. E, claro, há situações especiais. Quais são essas situações especiais? De crianças que têm patologias de base, por exemplo, patologias respiratórias quaisquer, patologias oncológicas, reumatológicas, que levem à imunossupressão. Essas crianças, né, as famílias, pais responsáveis, tem que realmente fazer uma reflexão muito intensa sobre o risco e o benefício de mandar essas crianças que estão em situação de risco para as escolas. Então, pessoal, para a gente concluir, olha, esse novo deve ser o mais próximo possível, claro, do normal. A gente tem que ter todas as medidas de proteção para garantir a segurança, não só das crianças, insisto em dizer, dos professores, dos funcionários e de suas respectivas famílias, tá? As máscaras necessariamente são obrigatórias para as crianças com mais de 2 anos. A gente tem que evitar aglomeração na porta da escola. A desinfecção de pés, né, dos sapatinhos e a aferição da temperatura na entrada, essa é uma atitude controversa. A lavagem de mãos à entrada e antes do recreio é absolutamente obrigatória.
O distanciamento social de 1,5 a 2 metros na sala de aula, principalmente no recreio, em todos os momentos da escola, é obrigatório. As salas têm que ter 35% da sua capacidade, ou idealmente até 20% da sua capacidade, o que significa que cada criança vai à escola 1 ou 2 vezes por semana, mais ou menos. As salas devem ser arejadas, ventiladas, não adianta ar-condicionado, tá? O ensino, né, ele vai ser presencial e virtual, claro, e a gente tem que ter muita atenção a essas crianças que estão em maior vulnerabilidade social. Ou seja, gestores da educação, a gente tem que tentar buscar soluções para cuidar e acolher essas crianças em vulnerabilidade social da melhor maneira possível. Chegou em casa, todo mundo vai para o banho, tá? E a gente tem que sempre ver o risco e benefício, né, de acordo com as faixas etárias, quer dizer, com as possibilidades, né, de cada família, com a situação de risco de cada família e dos seus familiares. Isso tem que ser muito bem refletido, e para cada família há uma fórmula diferente. Fato é, pessoal, que a gente tem que pensar o seguinte: olha, há muito tempo para essas crianças aprenderem. A gente vive uma pandemia que é uma total situação de exceção, tá? Eu não tenho dúvida, mas nenhuma, que as crianças, esse ano de 2020 não foi perdido, as crianças aprenderam outras coisas, outras vivências, outras convivências, a convivência familiar, eu acho que aumentou muito, pais reconheceram mais seus filhos, filhos reconheceram mais seus pais, aquela correria do dia a dia, que só se viam à noite, eventualmente de manhã, aquilo acabou, a convivência das famílias ficou mais próxima, e as crianças têm muito tempo para aprender, né? O ano de 2021 vai ser um híbrido de 2020 e 2021, e vocês vão ver como as crianças conseguem, porque elas têm uma maleabilidade incrível, conseguem, eu não tenho dúvida, recuperar todo esse conhecimento cognitivo que ficou prejudicado, sem dúvida nenhuma, em 2020, mas que vai ser recuperado daqui para frente. Vamos conseguir, eu não tenho a menor dúvida disso. Esse novo normal, depois da vacina, eu acho que pode ser até diferente desse velho anormal. Eu espero que saiamos pessoas melhores, mais solidárias, com uma empatia maior, melhores umas com as outras sobre o ponto de vista humano. Eu espero que tenha sido uma lição que todos nós tenhamos recebido. Acho que sim, a gente vai sair melhor de tudo isso, e quem sabe, vamos até mais longe. Muito obrigada, era isso que eu queria colocar para vocês. Agradeço imensamente a atenção. Vou aqui interromper o compartilhamento e me colocar à disposição para perguntas. Doutora Ana Maria Escobar, que alegria verdadeira poder aprender. Na verdade, a maneira didática como a senhora apresenta para a gente essas informações, essa força de verdade, a maneira carinhosa de entregar a informação, é de uma humanidade encantadora e diria contagiante e contagiosa, para o bom sentido, a gente pode dizer dessa maneira. Foi verdadeiramente uma experiência muito boa. A gente tem agora a possibilidade de ampliar esse diálogo. Vou convidar aqui uma pessoa que é muito especial para a gente. Ele é vice-presidente do Cinep do Espírito Santo. Então, para dialogar com a senhora, eu trago agora o professor Eduardo Costa Gomes. Ele já está na linha. Muito obrigado. Seja bem-vindo, professor Eduardo. Obrigado. Tudo bem? Um prazer, doutora Ana. Valeu, Fábio. Posso já começar, Fábio? Sinta-se à vontade, a casa é sua, você tem até a meia-noite. Quem dera, quem dera. Eu tenho certeza que esse tema renderia até mais do que isso, porque se a gente fosse abrir aqui um chat de pergunta para a área de saúde, são perguntas sem fim, porque são muitos detalhes e tem muita coisa sendo aprendida, né? Então, doutora Ana, um enorme prazer estar aqui com você, né? Primeiro dizer que, além de estar no sindicato, também sou gestor de escola, então estou vivendo a realidade de reabertura, acompanhando presencial. Sou pai de 2 meninas, uma do infantil, uma do fundamental, então estou ocupando algumas cadeiras. Não por coincidência, né? Me sinto à vontade também. Minha mãe, fundadora da escola, também se chama Ana, então acho que por isso estou mais à vontade ainda. Psicóloga também da área de saúde. Estamos em casa. Mas eu acho que
E aí são várias questões que a gente deve trazer. Como eu disse, se a gente fosse abordar especificamente questões de saúde ou itens de muita especificidade, teriam inúmeras perguntas. Eu separei algumas interessantes que eu acho que a gente tem que colocar aqui. A senhora já falou da grande maioria das dúvidas de todos, mas eu queria começar primeiro num item importante que é, as escolas têm observado, eu tenho conversado com muitos colegas gestores, não só daqui do estado, mas de fora, que existe um sistema aqui no estado que a gente informa casos suspeitos, casos confirmados para o monitoramento da Secretaria de Saúde dentro das escolas e esse acompanhamento sendo feito de perto para gerar mais segurança, né, para gerar a prevenção e também o acompanhamento dos casos confirmados. E o que a gente tem observado é que grande parte dos suspeitos e confirmados aparecem principalmente pelos contatos externos, ou seja, não é disparado dentro da escola essa relação. Bom, é porque eu estive com o meu marido em tal lugar, ou o meu marido esteve na empresa e pegou, ou seja, a gente está administrando casos suspeitos por conta da relação externa. E aí eu venho falar exatamente do comportamento das pessoas. Como é que a gente pode interagir com as famílias e conversar de uma forma muito aberta e sincera sobre a importância do comportamento delas na vida em sociedade? Porque é o que a senhora já bem disse, né? Estamos ainda no meio da pandemia. A gente está num momento muito crítico. Então, as medidas não são simplesmente de protocolos de escola, mas também de convivência fora da escola. Como é que a senhora vê isso? Como é que as coisas estão aparecendo para você nesse sentido? Excelente pergunta, Eduardo. E eu acho que essa pergunta abre realmente uma discussão muito importante que você bem coloca, que é o seguinte: olha, se a gente olhar a curva do Brasil, a gente vai ver que o Brasil ele tem uma curva que está assim, ó, está descendo, mas a gente tem. Veja, a curva do Brasil é muito alta. A gente ainda está com uma média de 500 óbitos por dia, gente. Isso é mais de um avião caindo por dia, um Boeing, um Airbus caindo por dia. É muito por dia, isso é muito. Então, a gente ainda está numa taxa muito elevada de óbitos, ou seja, não estamos ainda em controle da pandemia. Só que como está havendo essa flexibilização, qual a leitura que todo mundo faz? Ah, liberou. Então a gente começa a ver aqui no Brasil as praias lotadas, bares lotados, as pessoas sem máscara na rua, máscara no queixo, máscara na orelha. Isso não deve estar acontecendo nesse momento agora. A gente tem que manter máscara, distanciamento, lavagem de mãos e todos os cuidados como sociedade. Então, isso que você coloca, Eduardo, é exatamente o que eu penso. Como sociedade, somos um todo. Então, por exemplo, a escola é uma parte desse mundo. A gente está preservando a escola com todos os protocolos de segurança, mas o ambiente de trabalho é outro micromundo que também tem que ser preservado com todos os protocolos de segurança. Um shopping tem que estar aberto, tem que ser preservado. Um bar que tem as suas regras definidas tem que ser preservado também, de acordo com os protocolos de segurança. Não dá para ficar com aquela turma toda sem máscara, falando, gritando, berrando. Então, é nesse sentido que eu digo que eu gostaria que nós saíssemos melhor dessa pandemia do que entramos como seres humanos. O que significa? A gente não tem que olhar para o próprio umbigo e para os próprios interesses. Ah, que se dane, eu estou de saco cheio da máscara, então pronto, eu vou tirar a máscara. Não. A gente tem que pensar no outro. A gente tem que ter essa empatia pelo outro, a gente tem que ter essa preocupação pelo outro. A gente tem que entender que a saúde do outro depende da nossa saúde. O bem-estar do outro depende do nosso bem-estar também. E essa interação de uns com os outros é que está fazendo esse momento pandêmico acontecer. Então, se a gente não toma cuidado, a gente pode passar ou transmitir o vírus para uma pessoa que vai para a UTI e vai morrer. Então, gente, é isso que a gente tem que pensar. Quer dizer, uns dependemos dos outros. Sem dúvida. Tem acho que uma coisa muito forte do efeito da máscara, as pessoas quando começaram a usar, achavam, me corrija se eu estiver errado, achavam que elas estavam se protegendo, filtrando do ar de fora para elas. Quando, na verdade, o ato do uso da máscara é de total empatia, né? Isso eu acho fantástico que as pessoas relembrem a todo momento. Eu uso pelo outro, inclusive. Né? Exatamente. É exatamente isso, Eduardo. É para as nossas gotículas não saírem em direção ao outro. Perfeito. E aí, dentro da educação, existem alguns assuntos que são muito delicados e que agora a gente começa a se deparar com eles, como, por exemplo, as escolas, como instituição de ensino de amplo atendimento, têm, por exemplo, crianças de atendimento necessidades especiais, os alunos especiais. Esses
público tem uma especificidade para se pensar também, né, doutora Ana? Porque se ele tem um tutor, dependendo da síndrome, se tem alguma questão importante, como é que é visto isso? Quais cuidados que as escolas devem ter? Então, isso é uma pergunta, outra pergunta importante, Eduardo, que é o seguinte: bom, claro que a gente é sempre absolutamente a favor da inclusão, e a inclusão, né, a gente sabe como é importante e como engrandece os alunos, os que necessitam da inclusão e os que não necessitam de inclusão. Toda a comunidade é beneficiada em muito com a inclusão. Tá. Nesse momento de pandemia, o que acontece? Algumas crianças e alguns adolescentes, eles têm mais risco ou menos risco, incluindo a capacidade, né, de compreensão da necessidade da máscara. É isso que a gente tem que pensar. Então, por exemplo, se a gente tem, não dá para generalizar de jeito nenhum, mas se a gente tem uma pessoa que consegue entender, pode ter necessidade de inclusão, pode ser uma criança especial, mas que tem a capacidade de entender a importância de ficar com a máscara, não há problema nenhum dessa criança frequentar a escola, nenhum. Agora, se tem uma criança em outra situação de vulnerabilidade, que não consegue entender e nem ficar, e nem tem indicação de ficar com a máscara o tempo todo, por tais ou quais razões, bom, aí as famílias vão ter que reavaliar, pensando na socialização, inclusive, e pensando no próximo, né, o risco e o benefício de mandar o seu filho para a escola. Não só por ele, mas também pelos outros. É uma situação em que é isso, essa pandemia está nos fazendo pensar no outro. A gente tem que sair do próprio umbigo e pensar no outro. Por isso que eu gostaria que a gente saísse melhor dessa pandemia como pessoas do que quando entramos, que a gente estava muito autocentrado na gente mesmo. Então, eu acho que é uma oportunidade, até que a vida está dando, a gente tem que olhar tudo com bons olhos, para que nós consigamos sair melhores como pessoas do que entramos. E isso inclui essa palavra mágica que você falou, Eduardo, empatia. Sim. A gente tem que ter a empatia pelo outro, Sem dúvida. né? A senhora também já falou, mas eu acho que é muito bacana reforçar, um dos processos mais importantes pelo nosso entendimento agora tem sido a triagem, ou seja, pensar quem pode frequentar a escola, e um dos nomes que estão se usando é uma auto-checagem, né? Ou seja, eu acordo de manhã, ou meu filho acordou, vou conversar com ele, vou entender se teve alguma coisa e tudo mais. E aí as escolas começam a perceber, né, nesse amplo cenário que se apresenta, imagino que os hospitais devam ter enfrentado também questões muito sérias para isso, que é, eu sou suspeito, né? Na condição que eu estou, eu sou suspeito ou não sou? Ou seja, a manifestação que eu tive ou a pessoa que eu encontrei, né? E essas questões são tão amplas e tão diversas que eu acho que é importante a gente falar a todo momento. Então, assim, como é que eu falo? Essa pessoa, uma suspeita, não pode frequentar. Como é que é visto isso? Então, isso eu acho que as pessoas hoje já estão suficientemente informadas para conseguir tomar uma decisão com base nessa informação, uma decisão racional, absolutamente racional. Então, se você sabe que você teve conscientemente um contato próximo, sem proteção, sem máscara, sem distanciamento, com uma pessoa que eventualmente testou positivo, bom, você é sim uma pessoa de risco. Portanto, o que você tem que fazer? Você tem que se testar para ver se eventualmente você não adquiriu a doença, não está assintomático, e para você evitar que você transmita esse vírus para outras pessoas. Então, eu acho que as pessoas já têm informação suficiente para poder tomar decisões. E se não sabem ou se estão na dúvida, podem sempre consultar um amigo, um médico, um profissional, alguém que possa ajudar a tomar essa decisão. Digo isso porque, como médica, eu tenho recebido, mas todo dia, várias dessas situações, assim, as mais diversas possíveis, né? De, olha, teve contato com não sei quem que teve contato, é aniversário do meu avô, eu posso ir, enfim. Perguntem para as pessoas que têm as respostas, profissionais da saúde, médicos, enfim, perguntem se vocês têm dúvida, mas a gente tem que se preservar, a gente tem que fazer essa auto-checagem, né? Como você falou. Perfeito, perfeito. Teve uma pergunta que aconteceu muito aqui essa semana para a gente, que era a respeito de ventilador. Eu vi que a senhora falou numa das oportunidades de palestra e tudo mais,
E isso apareceu como uma dúvida, assim, o que é melhor? Ligo ou não ligo? Ar-condicionado ou ventilador? Ar-condicionado a senhora já falou, né? Mas o ventilador, como é que fica nessa história? O ventilador é melhor. Acaba até de sair agora um informe dizendo, olha, o ventilador é melhor que o ar-condicionado. Por quê? Porque o ventilador, ele faz essas gotículas se dispersarem muito mais pelo ambiente do que o ar-condicionado, que não filtra e mantém um ar sempre, um ambiente fica fechado sem filtragem, tá? Então, isso não é bom. Tá? Então, o que é bom é que haja ventilação. Nesse sentido, o ventilador ele acaba sendo muito melhor. Por que isso? Porque o ventilador espalha as gotículas. E existe aquela situação da carga viral. O que é isso? Quanto menor a quantidade de vírus que entra dentro de você, teoricamente você vai ter um quadro mais leve. Isso é muito bom. Por isso é que nem você pega um tapete, né, sujo, faz assim, tchum, né? Se você respira aquela quantidade de pó, nossa, você vai ficar todo alérgico. Mas se você passa muito tempo depois, se um ventilador estava ligado perto e espalhou o pó, pode ser que você não tenha nem coceirinha no nariz. Então, é importante, né, a gente ventilar os Legal. ambientes. Para fechar, a gente está chegando no nosso tempo aqui, infelizmente. Tem uma questão que ela nem é só saúde, mas ela trata de um sentido de saúde integral, que eu acho muito bacana da senhora poder nos ajudar. Quando a gente fala de um ano perdido, e que não é perdido, eu concordo, não tem nada de perdido nesse ano. O esforço que todo mundo fez foi hercúleo para ele acontecer. E tem muito aprendizado, né, nisso tudo. A gente fala, às vezes, de muitas famílias, muitas escolas afobadas em pensar, precisamos usar os sábados, vamos usar janeiro inteiro para reposição de aula, tirar feriado. E é uma coisa que eu acho legal da gente trazer, assim, esse excesso, essa intensidade, muitas vezes pode ser um prejuízo, pode ser um problema. Você concorda com isso, doutor? Em gênero, número e grau. Assina embaixo do que você falou, Eduardo. Mas conscientemente, gente, é assim, é aquele antepenúltimo slide que eu coloquei a tempo para aprender. Então, pelo amor de Deus, tem muito tempo para a gente aprender. Você não precisa sair já doutorado com 20 anos. Calma, gente, calma. O aprendizado é uma escadinha que a gente vai subindo devagar. E nesse ano, né, a gente aprendeu muito, muito mesmo. Olha o que as famílias aprenderam, gente, os professores aprenderam a dar aula virtual. A gente está aqui agora numa reunião completamente virtual. Antes da pandemia, eu nem sabia o que era Zoom. Agora a gente está aqui numa plataforma, conversando, que você compartilha a tela, você fala, você vai. A gente aprendeu muito, muito mesmo. Então, não foi de jeito nenhum um ano perdido. As famílias se conheceram, se entrosaram mais. Tem gente que fala, nossa, agora eu estou vendo a dificuldade que meu filho tem em aprender. Tem gente que fala, nossa, agora eu estou conseguindo dar banho todo dia no meu pequeno. Então, esse aprendizado todo é muito importante que todo mundo está tendo. Tá? O conhecimento cognitivo em si, aquela aquisição de conhecimento, isso vai com calma, porque ao longo a gente tem 2021, 2022 para fazer anos híbridos, eventualmente, e esse conhecimento vai sendo adquirido lá na frente. Acabou, todo mundo adquiriu o conhecimento que precisava. E a gente tem que ter, sim, momentos de lazer, tem que ter o sábado livre, o domingo livre. A cabeça das pessoas tem que estar tranquila. Então, não tem essa fobia, essa ânsia de recuperar tempo perdido, porque não foi perdido, tá? Perfeito. Tem que acalmar a alma e tratar com leveza, né, doutora? A gente tem que ter Exatamente. tranquilidade com isso. Então, Exatamente. a gente vai chegando aqui nos momentos finais. Queria deixar a doutora super à vontade para deixar alguma mensagem, né, fazer um fechamento. Então, olha, muito obrigada. Queria agradecer a vocês, Eduardo, suas perguntas fantásticas. Foi uma delícia conversar com você, tá bom? Bem, adorei. Agradecer a oportunidade de estar aqui com todos vocês, espero ter contribuído, tá bom? E assim, pessoal, deixo sempre uma mensagem final de esperança e de otimismo. A gente está passando por isso, mas a vacina está aí batendo a porta, a gente vai ter, tem várias vacinas viáveis e possíveis, a gente vai ter com certeza, sim, uma vacina, a gente vai sair dessa, a gente vai passar por isso, tá bom? Aproveitem a vida com leveza, aproveitem a vida com calma. A vida é uma só. A gente tem que proteger a nossa vida e a vida dos outros, tá? Pensem nos outros. A gente tem que pensar nos outros. Por isso,
vamos andar de máscara, vamos manter o distanciamento e vamos lavar as mãos. E um beijo para vocês. Muito obrigado, doutora. As suas palavras, a sua maneira de entregar conhecimento ao mundo. Hoje à tarde, essas palavras foram luzes para muitas trevas. Que Deus conserve essa luz na senhora, que é verdadeiramente um presente ao mundo.